Solte minha mãe e eu lhe direi quem ele salvou naquele dia. As palavras cortaram o tribunal como uma faca no silêncio. Todas as cabeças se viraram. Todas as conversas pararam. Isabela Moreto estás ali, com 24 anos, vestindo um vestido que já tinha visto dias melhores, segurando uma pasta que tremia levemente em suas mãos. Mas sua voz não tremia nem um pouco. As risadas que enchiam a sala segundos antes cessaram instantaneamente. Vittorio Lamberti, o homem que sorria confiante em seu assento, empalideceu. Não ficou branco. Empalideceu, como se alguém tivesse sussurrado o nome de um fantasma que ele pensava estar enterrado para sempre. O juiz Matteo Ricci inclinou-se para a frente em sua cadeira. Sua expressão mudou de leve irritação para atenção aguçada. Algo naquela frase específica, fez com que ele parasse tudo. Mas deixe-me levá-lo de volta, apenas alguns minutos, para entender por que aquelas palavras caíram como uma bomba naquela sala de tribunal. O julgamento tinha sido um circo desde o início. Lúcia Moreto, uma faxineira de 52 anos, era acusada de tentar assassinar Vittorio Lamberti, um dos políticos mais poderosos da região. A acusação a pintou como instável, perigosa ou sumida pela inveja após perder o emprego no prédio comercial dele. As provas pareciam irrefutáveis. Imagens de segurança mostravam Lúcia perto do carro de Vittorio, na noite em que alguém cortou os freios do carro. Uma testemunha, seu motorista pessoal, testemunhou que a viu segurando um alicate. Suas impressões digitais estavam na maçaneta da porta. Caso encerrado, declarou o promotor naquela manhã com um sorriso de satisfação. Lúcia sentou-se na cadeira da ré, parecendo pequena, cansada, derrotada. Ela vestia as únicas roupas formais que possuía, uma saia preta e uma blusa branca que Isabela havia passado 3 vezes na noite anterior. Suas mãos estavam cruzadas no colo. Ela não parava de chorar desde o início do julgamento. Isabela tentou de tudo para conseguir um advogado. Todos recusaram. Muito alto perfil, diziam. Muito arriscado. Ir contra Vittorio Lamberti era suicídio profissional. O homem tinha conexões que chegavam a todos os cantos do sistema judiciário. Então Isabela apareceu sozinha, sem diploma em direito, sem formação jurídica. Apenas uma filha que se recusava a ver sua mãe ir para a prisão por algo que ela não fez. O tribunal explodiu em risadas quando ela anunciou que representaria sua mãe. Risadas de verdade, como se fosse a piada mais engraçada que eles tivessem ouvido em todo o ano. Vittorio Lamberti riu mais alto. Ele estava sentado na primeira fila com seu terno caro, seu cabelo perfeito, seu relógio que custava mais do que Lúcia ganhava em 5 anos. Ele ria como um homem que sabia que já havia vencido. Seu advogado, um tubarão interno de $3.000 chamado Richard Kovac, protestou imediatamente. Meritíssimo, isso é absurdo. A ré não pode ser representada por alguém sem credenciais jurídicas. Essa moça é... Ele fez uma pausa para verificar suas anotações. Uma arquivista. Ela organiza documentos em um depósito. O juiz Ricci olhou para Isabela com algo que poderia ser pena. Jovem, você entende o que está tentando fazer aqui? Este é um julgamento criminal com acusações graves. Sua mãe pode pegar de 15 a 20 anos de prisão. Isabela assentiu. Entendo perfeitamente, meritíssimo. O juiz suspirou. Você tem algum tipo de formação jurídica? Não, meritíssimo. Você já esteve dentro de um tribunal antes de hoje? Sim, respondeu Isabela. Estive neste tribunal exatamente 147 vezes. Essa afirmação fez as pessoas pararem. O juiz ergueu uma sobrancelha. Desculpe, trabalhei como arquivista no departamento de registros do tribunal por 3 anos, explicou Isabela calmamente. Eu organizava arquivos, digitalizava casos antigos, mantinha o arquivo de vídeos. Assisti a 147 julgamentos nesta sala. No início não foi de propósito, mas a sala de armazenamento divide uma parede com esta sala de audiências. O som se propaga. Depois de um tempo, comecei a prestar atenção. Kovac bufou.
Então você ouviu julgamentos e agora acha que é advogada. Adorável. Mais risadas. Até alguns membros do júri sorriram. Isabela o ignorou. Ela olhou apenas para o juiz. Meritíssimo. Solicito formalmente permissão para representar minha mãe. Ela não tem condições de pagar um advogado. Eu sou sua única opção. O juiz Ricci a estudou por um longo momento. Algo em sua compostura parecia interessá-lo. Contra meu bom senso, ele disse finalmente: vou permitir. Mas entenda isso, senhorita Moreto. Não tolerarei atrasos, confusão ou incompetência. Se você não conseguir lidar com isso, nomearei um defensor público e você se afastará. Está claro? Muito claro, meritíssimo. O julgamento prosseguiu, e foi brutal. Kovac conduziu o caso como uma máquina. Apresentou as imagens de segurança. Chamou o motorista para testemunhar. Mostrou as impressões digitais. Descreveu Lúcia como uma mulher amarga e zangada, que culpava Vitório pelos seus problemas financeiros, depois de perder o contrato de limpeza. Chegou mesmo a mencionar o historial médico de Lúcia. Depressão depois de o pai de Isabela ter partido. Medicação para ansiedade. Uma terapeuta que ela consultou 2 vezes. Distorceu tudo numa narrativa de instabilidade. Isabela ficou sentada tomando notas. Ela não interrompeu. Não contestou. Apenas observou e escreveu em seu caderno com uma caligrafia cuidadosa e precisa. Quando Kovac terminou, ele olhou para Isabela com um desprezo mal disfarçado. Sua testemunha, disse ele, como se estivesse entregando a ela uma arma carregada que ela não sabia como usar. Isabela levantou-se, alisou o vestido, caminhou até o banco das testemunhas, onde o motorista estava sentado com um ar presunçoso e confortável. Senhor Shen, ela começou. O senhor testemunhou que viu minha mãe perto do carro do senhor Lambert às 9h30 da noite do dia 15 de março. Isso está correto, ele confirmou. E o senhor disse que ela estava segurando um alicate. Sim. O senhor estava usando seus óculos? A pergunta pareceu surpreendê-lo. O quê? Seus óculos, Isabela repetiu. O senhor estava usando-os naquela noite? Eu não me lembro. Isabela tirou um documento de sua pasta. De acordo com seu arquivo de emprego, você é obrigado a usar lentes corretivas o tempo todo enquanto dirige. Você tem miopia grave. Isso significa que você não consegue enxergar claramente além de 3 metros sem óculos. Kovacs se levantou. Objeção. Relevância? O juiz Ricci parecia interessado agora. Indeferida. Continue, senhorita Moreto. Isabela voltou-se para o motorista. O estacionamento onde você afirma ter visto minha mãe. A que distância você estava? Talvez 15 metros, disse ele, agora menos confiante. 15 metros, e eram 9h30 da noite. Estava escuro lá fora. E você está dizendo a este tribunal que conseguiu identificar claramente minha mãe e ver o que ela estava segurando nas mãos a 15 metros de distância, no escuro, possivelmente sem seus óculos? O motorista se mexeu no assento. Eu tenho certeza de que era ela. Tem certeza? Isabela pegou outro papel. Porque, de acordo com o registro de segurança, você bateu o cartão às 9h15 daquela noite. O guarda registrou sua saída do prédio às 9h18. Então, como exatamente você estava no estacionamento às 9h30? O tribunal ficou em silêncio. Muito silêncio. O motorista abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Eu devo ter me lembrado da hora errada. Ou talvez você nem estivesse lá, sugeriu Isabela. Talvez alguém tenha lhe dito o que dizer. Kovac se levantou de um salto. Protesto! Ela está induzindo a testemunha e fazendo acusações infundadas. Aceito, disse o juiz, mas ele observava Isabela com um novo interesse. Senhorita Moreto, limite-se às perguntas. Isabela assentiu. Deixe-me perguntar outra coisa, Sr. Shen. Quanto Vitório Lambert lhe pagou para mentir hoje? O tribunal explodiu. Kovac gritava. O motorista protestava. As pessoas na galeria conversavam entre si. O juiz Ricci bateu o martelo. Ordem! Senhorita Moreto, você está perigosamente perto de desacato ao tribunal. Isabela não recuou. Peço desculpas, meritíssimo. Deixe-me reformular. Sr. Chen, é verdade que 3 dias após o suposto incidente,
Você recebeu uma transferência bancária de $20.000 para sua conta pessoal? O motorista empalideceu. Isso foi um bônus. Um bônus, repetiu Isabela. Por que exatamente? Você trabalhou para o Sr. Lamberti por 8 anos. Em todo esse tempo, você nunca recebeu um bônus maior do que $500. De repente, logo após esse incidente, você recebe 20 mil. Que coincidência! Ela ergueu um extrato bancário. Tenho os registros aqui mesmo. Kovac parecia querer contestar, mas não sabia como. Vitório não estava mais sorrindo. Ele estava sentado rígido em seu lugar, com a mandíbula cerrada. O juiz Rishi se inclinou para a frente. Onde você obteve esses registros bancários, senhorita Moreto? Eles me foram fornecidos anonimamente, disse Isabela. Mas posso autenticá-los se necessário. O juiz fez um gesto. Aproximem-se do banco. Vocês dois. Isabela e Kovac caminharam até a frente. O juiz falou em voz baixa, mas todos podiam ver sua expressão. Ele parecia preocupado, conflituoso. Quando eles voltaram, o juiz se dirigiu ao tribunal. O depoimento do Sr. Shen é retirado dos autos. A testemunha está dispensada e pode enfrentar acusações de perjúrio, dependendo da investigação. O motorista praticamente saiu correndo do tribunal. Vitório não estava mais calmo. Ele se inclinou para sussurrar furiosamente para Kovac, que assentiu e se levantou parecendo determinado a encerrar isso. Meritíssimo, Kovac anunciou. A acusação encerra. As provas são claras. As impressões digitais do réu foram encontradas no veículo. Isso é indiscutível. Isabela se levantou novamente. Meritíssimo, gostaria de abordar essa prova diretamente. O juiz assentiu. Prossiga. Isabela caminhou até a mesa de provas, onde uma fotografia da maçaneta da porta do carro estava em uma capa plástica. As impressões digitais da minha mãe foram realmente encontradas na porta do carro do Sr. Lamberti. A acusação está correta sobre isso, mas eles não estão contando toda a história. Ela se virou para o júri. Minha mãe trabalhou como faxineira no prédio comercial do Sr. Lamberti por 6 anos. Parte do trabalho dela era limpar o carro dele 2 vezes por semana. É claro que as impressões digitais dela estão na maçaneta da porta. Seria estranho se não estivessem lá. Kovac sorriu. Desculpa conveniente. Mas os cabos dos freios foram cortados naquela noite específica. Isabela acenou com a cabeça. Sim, foram. Mas as imagens de segurança que a acusação mostrou a vocês só mostram alguém perto do carro. Não mostram o rosto dessa pessoa. Não mostram essa pessoa cortando nada. As imagens são muito granuladas, muito escuras. Ela pegou o seu laptop. Com a permissão do tribunal, gostaria de mostrar imagens aprimoradas. Kovac protestou imediatamente. Meritíssimo, não nos foram fornecidas imagens aprimoradas. Isso é uma violação da descoberta. Só obtive isso ontem, explicou Isabela. Usei um software de aprimoramento de vídeo disponível publicamente. Nada ilegal, nada oculto. O juiz Rick considerou. Vou permitir. Mas, senhora Moreto, se você fizer algo assim novamente sem aviso prévio, vou considerá-la em desacato. Isabela conectou seu laptop à tela do tribunal. O vídeo aprimorado foi reproduzido. Ele mostrava uma figura perto do carro. Sim, mas agora era possível ver os detalhes. A constituição física, a altura, a maneira como se movia. Essa pessoa, Isabela apontou para a tela, tem cerca de 1,78, estrutura muscular. Minha mãe tem 1,60 metro e pesa 52 quilos. Não é ela. O júri se inclinou para a frente, estudando a tela. Dava para ver que eles estavam começando a duvidar. Kovac se levantou. Mesmo que isso seja verdade, não explica as impressões digitais nem o motivo. Sua mãe perdeu o emprego. Ela culpou o Sr. Lamberti. Ela tinha motivos para querer vingança. Isabela virou-se para encará-lo diretamente. Minha mãe não perdeu o emprego por causa do Sr. Lamberti. Ela se demitiu. Outra onda de murmúrios percorreu o tribunal. Ela se demitiu, repetiu Isabela, porque testemunhou algo que não deveria ter visto. E quando tentou denunciar, foi ameaçada, intimidada. Fizeram-na sentir que falar destruiria sua vida. Do que você está falando? Kovac exigiu. Isabela olhou diretamente para Vitório. Estou falando da verdadeira razão pela qual minha mãe está sentada naquela cadeira.
porque ela sabe a verdade sobre quem Vittorio Lamberti realmente é. Vittorio se levantou, com o rosto vermelho. Isso é calúnia, meritíssimo. Exijo que esse circo acabe imediatamente. Sente-se, Senhor Lamberti, ordenou o juiz Ricci. Sua voz era severa, fria. Vittorio sentou-se, mas parecia pronto para explodir. Isabela tirou outra pasta da bolsa. Essa era mais grossa, mais pesada. Ela segurava como se contivesse algo precioso. Meritíssimo, disse ela com cuidado. Tenho provas que irão comprovar a inocência da minha mãe, sem sombra de dúvida. Mas antes de apresentá-las, preciso fazer uma pergunta diretamente ao Sr. Lamberti. O juiz franziu a testa. Isso é altamente irregular. Eu entendo, respondeu Isabela, mas é necessário. Por favor. O juiz Ricci estudou seu rosto por um longo momento. Havia algo em sua expressão, algo que o deixava curioso. Muito bem, Sr. Lamberti, você pode responder se quiser. Você não está sob juramento e pode se recusar. Vittorio olhou para seu advogado, que balançou a cabeça com urgência. Mas o orgulho de Vittorio falou mais alto. Ele se levantou. Não tenho nada a esconder. Faça sua pergunta, garotinha. Isabela não se intimidou com a condescendência. Sr. Lamberti, em 7 de novembro, há 12 anos, houve um incêndio no complexo de apartamentos Riverside. Você se lembra daquele dia? Todos que assistiam puderam ver a mudança no rosto de Vittorio. Apenas ligeiramente, mas o suficiente. Vagamente, ele disse. Vagamente, Isabela repetiu. Aquele incêndio fez de você um herói. Os jornais chamaram você de corajoso. Disseram que você correu para dentro de um prédio em chamas e salvou a vida de um homem. Disseram que você arriscou tudo para tirá-lo das chamas. Essa história é verdadeira? Foi o que aconteceu, sim, disse Vittorio, mas sua voz agora estava tensa, controlada. Isabela assentiu lentamente. E esse ato heróico lançou sua carreira política, não foi? Antes daquele dia, você era apenas mais um empresário. Depois daquele dia, você se tornou um símbolo de coragem, um homem do povo, alguém em quem valia a pena votar. Qual é o seu ponto? Vittorio retrucou. Meu ponto, disse Isabela baixinho, é que minha mãe estava lá naquele dia. Ela viu o que realmente aconteceu. O tribunal ficou completamente em silêncio. Até mesmo o taquígrafo parou de digitar. E é por isso, continuou Isabela, que você quer que ela vá para a prisão. Não porque ela tentou matá-lo, mas porque ela sabe a verdade sobre quem você realmente é. O advogado de Vittorio levantou-se. Protesto. Isso é completamente irrelevante para as acusações. Pelo contrário, disse Isabela, voltando-se para o juiz, é totalmente irrelevante. Porque este julgamento não é sobre tentativa de homicídio. É sobre silenciar uma testemunha da fraude do seu cliente. A expressão do juiz Ricci era indecifrável. Ele olhou para Isabela, depois para Vittorio, depois de volta para Isabela. Foi então que Isabela disse as palavras que mudariam tudo. Ela olhou diretamente para Vittorio Lamberti, depois olhou para o juiz, e então, com uma voz que ecoou por todo o tribunal, ela disse: solte minha mãe, e eu lhe direi quem ele salvou naquele dia. A pasta em suas mãos parecia ficar mais pesada, mais perigosa. Vittorio parecia que poderia realmente atacá-la ali mesmo no tribunal. Suas mãos agarraram a grade à sua frente com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O juiz Ricci levantou-se lentamente. Seu rosto estava muito pálido. A sessão está encerrada, anunciou ele. Sua voz soava estranha, tensa. Voltaremos a nos reunir amanhã, de manhã, às 9 horas. Todos fora, agora. As pessoas começaram a sair, confusas, sussurrando, tentando entender o que acabara de acontecer. Mas Isabela ficou ali, observando Vittorio. E Vittorio olhou para ela com algo que parecia muito com medo. Porque em algum lugar daquela pasta havia uma verdade que poderia... E todos naquela sala de audiência sabiam disso. Isabela não dormiu naquela noite. Ela sentou-se no pequeno apartamento que dividia com a mãe, aquele com paredes tão finas que dava para ouvir os vizinhos respirando. A pasta estava aberta sobre a mesa da cozinha, sob a luz tremeluzente de um abajur que haviam comprado em um brechó 7 anos atrás.
Dentro da pasta havia documentos, fotografias, arquivos de vídeo em um pendrive. Coisas que ela havia coletado uma a uma, ao longo de 3 anos trabalhando no porão daquele tribunal. Coisas que ninguém deveria encontrar. Lucia sentou-se à sua frente, com as mãos em volta de uma xícara de chá que havia esfriado há 1 hora. Ela não havia tocado nela, apenas a segurava como se fosse algo para se ancorar à realidade. Você não deveria ter dito isso, sussurrou Lucia. Não na frente de todos, não na frente dele. Isabela olhou para sua mãe, a mulher que tinha 3 empregos para colocar comida na mesa, que esfregava o chão até suas mãos sangrarem, que nunca reclamou, nunca desistiu. Mãe, disse Isabela gentilmente, já passamos do ponto de sermos cuidadosos. Eles querem colocá-la na prisão por algo que você não fez. Não vou deixar isso acontecer. Mas se você revelar o que sabe... A voz de Lucia falhou. Ele virá atrás de você. Ele tem poder, conexões, dinheiro. Nós não temos nada. Temos a verdade, respondeu Isabela. E amanhã todos vão ouvi-la. Lucia fechou os olhos. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Eu deveria ter ficado calada há 12 anos. Deveria ter fingido que não vi nada. Então nada disso estaria acontecendo. Isabela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mão da mãe. Você fez a coisa certa. Você tentou se manifestar. Não é sua culpa que eles não tenham ouvido. Eles nunca ouvem pessoas como nós, disse Lucia com amargura. Somos invisíveis. Limpamos os escritórios deles, servimos o café deles, desaparecemos no fundo. E quando tentamos falar, eles agem como se fôssemos loucos. Não mais, prometeu Isabela. Amanhã eles vão ouvir cada palavra. Mas o sono não veio facilmente. Isabela deitou-se na cama olhando para o teto, repassando tudo em sua mente. Cada documento, cada prova, cada objeção possível que Kovac pudesse levantar. Ela tinha que ser perfeita. Um único erro e sua mãe passaria os próximos 15 anos atrás das grades. Do outro lado da cidade, em uma cobertura que custava mais por mês do que a maioria das pessoas ganhava em um ano, Vittorio Lamberti também estava acordado. Ele andava de um lado para o outro na sala de estar com um copo de uísque na mão. O terceiro, ou quarto, ele havia perdido a conta. Richard Kovac estava sentado no sofá de couro, observando-o com olhos calculistas. Precisamos saber o que ela tem, disse Kovac. O que havia naquela pasta? Vittorio tomou um longo gole. Eu sei exatamente o que ela tem. Então me diga. Vittorio virou-se para o advogado. Se eu te contar, você vai desistir. Você vai embora e me deixar lidar com isso sozinho. Kovac recostou-se. Tente. Vittorio ficou olhando para ele por um longo momento. Então ele contou. Tudo. Toda a verdade sobre aquele dia. 12 anos atrás. O incêndio. A história do herói. O que realmente aconteceu. Quando ele terminou, Kovac ficou em silêncio. Muito silencioso. Então ele se levantou. Você está certo. Estou fora. Espere. Vittorio agarrou seu braço. Você não pode ir embora. Estou pagando uma fortuna a você. Não é o suficiente, disse Kovac friamente. Eu defendo criminosos. Não defendo monstros. Há uma diferença. Ele saiu. A porta se fechou atrás dele. Vittorio ficou sozinho em sua cobertura, cercado por todas as suas coisas caras, todo o seu sucesso, todas as mentiras que construíram sua vida. E pela primeira vez em 12 anos, ele sentiu medo. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado. A notícia do que havia acontecido no dia anterior se espalhou, sobre a acusação de Isabela, sobre a pasta. Todos queriam ver o que aconteceria a seguir. Câmeras de televisão se alinharam do lado de fora. Repórteres avançaram com microfones. Este julgamento havia passado de um caso simples para algo muito maior. Isabela chegou cedo. Ela usava o mesmo vestido. Não tinha dinheiro para comprar outro, mas ela o passara novamente, cuidadosamente, com precisão. Lucia caminhava ao lado dela, ladeada por 2 guardas. Ela parecia apavorada, mas tentava ser corajosa. Pela filha. Quando entraram no tribunal, Isabela percebeu algo imediatamente. Vittorio tinha um novo advogado.
Desta vez, uma mulher, mais jovem, mais perspicaz. Ela parecia alguém que não perdia. A mulher se apresentou como Patricia Wells. Ela sorriu para Isabela, mas era o tipo de sorriso que um tubarão dá antes de morder. O juiz Hitch entrou e todos se levantaram. Ele parecia cansado, como se também não tivesse dormido bem. Seus olhos encontraram Isabela imediatamente e permaneceram ali por um momento a mais do que o necessário. A sessão está aberta, anunciou ele. Senhorinha Moreto, você pode continuar. Isabela se levantou. Respirou fundo. Era isso. Meritíssimo, ela começou. Ontem fiz uma declaração que acredito ter abalado este tribunal. Acusei Vittorio Lamberti de construir toda a sua carreira com base em uma mentira. Hoje pretendo provar isso. Patricia Wells levantou-se suavemente. Meritíssimo, a defesa protesta. Este julgamento é sobre tentativa de homicídio, não sobre eventos de 12 anos atrás. A senhorita Moreto está tentando desviar a atenção das acusações reais. O juiz Hitch olhou para Isabela. Senhorita Moreto, você pode relacionar isso às acusações contra sua mãe? Com certeza, meritíssimo, porque a acusação de tentativa de homicídio é forjada. Ela existe por um único motivo, para silenciar minha mãe antes que ela pudesse revelar o que testemunhou em 7 de novembro, há 12 anos. O juiz refletiu. Muito bem, vou permitir que você prossiga, mas deixe sua conexão clara. Isabela assentiu. Ela se virou para se dirigir diretamente ao júri. Há 12 anos. Houve um incêndio no complexo de apartamentos Riverside. 5 pessoas morreram. Foi uma tragédia que devastou nossa comunidade. Ela apertou o controle remoto. Uma tela de projeção desceu. Manchetes de jornais apareceram. Herói salva homem de prédio em chamas. Vittorio Lamberti arrisca a vida em resgate ousado. Um verdadeiro líder surge. A história continuou, Isabela. Era simples. Vittorio Lamberti estava passando quando o incêndio começou. Ele ouviu gritos vindos de uma janela do quarto andar. Sem pensar em sua própria segurança, ele correu para dentro. Através da fumaça e das chamas, ele encontrou um homem preso sob os escombros. Ele o puxou para fora. Salvou sua vida. Ela fez uma pausa. O tribunal ficou em silêncio. Essa história lançou sua carreira política. O tornou famoso. Fez com que ele fosse eleito para a Câmara Municipal, depois para o Senado Estadual. Agora ele está concorrendo ao cargo de governador. Tudo porque as pessoas acreditam que ele é um herói. Patricia Wells levantou-se. Meritíssimo, todos nós conhecemos essa história. É de conhecimento público. Qual é o objetivo? O objetivo, disse Isabela, virando-se para ela, é que a história é uma mentira. Suspiros ecoaram pelo tribunal. Vittorio ficou muito quieto, com o rosto impassível. Minha mãe, continuou Isabela, trabalhava naquele complexo de apartamentos. Ela estava limpando o saguão quando o incêndio começou. Ela estava lá. Ela viu tudo. Ela clicou no próximo slide. Uma fotografia apareceu. Granulada, tirada à distância, mas clara o suficiente. Mostrava o prédio envolto em chamas. Caminhões de bombeiros. Multidões de pessoas. E se você olhar de perto, apontou Isabela, bem ali, é minha mãe, em pé, na beira da multidão. Patrícia protestou novamente. Meritíssimo, isso não prova nada. Então a mãe dela estava presente. Isso não torna o ato heróico falso. Isabela sorriu levemente. Você está certa. Mas isso prova. Ela clicou novamente. Outra fotografia apareceu. Esta mostrava 2 homens perto da entrada do prédio. Um era claramente Vittorio, mais jovem, mas reconhecível. O outro era outra pessoa, mais alto, estrutura diferente. O homem que Vittorio supostamente salvou se chamava Marcus Chen, explicou Isabela. Mas aqui está o que ninguém sabe. Marcus Chen não precisava ser salvo. Ele já estava do lado de fora quando Vittorio chegou. Ela clicou na próxima imagem. Imagens da câmera de segurança, com data e hora, mostravam Marcus Chen saindo correndo do prédio por conta própria. Ileso, vivo. 3 minutos depois, narrou Isabela. Vittorio apareceu com Marcus, ambos cobertos de fuligem. Eles contaram a história do resgate. Marcus o apoiou. A mídia divulgou a história.
Então eles encenaram tudo, disse Patrícia com desdém. Isso é fraude, talvez. Não assassinato. Isabela virou-se para ela. Você tá certa. Seria apenas fraude. Exceto que alguém morreu naquele dia, por causa do que Vitório fez. O tribunal ficou completamente em silêncio. As mãos de Isabela tremiam levemente, enquanto ela clicava na próxima imagem. O rosto de outro homem apareceu. Mais jovem, sorridente, vivo na foto. Este é Daniel Torres, disse Isabela baixinho. Ele tinha 32 anos. Trabalhava como zelador no prédio. Quando o incêndio começou, ele estava no quarto andar verificando um vazamento de gás. Ela clicou novamente. Um relatório do Corpo de Bombeiros apareceu. De acordo com este relatório, os bombeiros ouviram alguém gritando no quarto andar. Eles tentaram alcançá-lo, mas as escadas haviam desabado. Precisavam de mais tempo, mais equipamento. Patrícia Wells estava de pé, parecendo desconfortável. Meritíssimo, aonde isso vai dar? Isabela a ignorou. Ela falou diretamente para o júri. Os bombeiros chamaram reforços. Eles estavam organizando um resgate com escadas. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Ela clicou no próximo slide. Outra fotografia. Vitória e Marcos perto da entrada, conversando com repórteres. Absorvendo a atenção. Enquanto Vitório estava ocupado criando sua história de herói, disse Isabela, Daniel Torres estava preso no quarto andar, gritando por socorro. E os bombeiros que deveriam estar resgatando estavam lidando com o caos que Vitório criou na entrada. A confusão. O circo da mídia. Sua voz ficou mais forte. Quando finalmente chegaram ao quarto andar, Daniel Torres estava morto. Inalação de fumaça. Ele morreu sozinho, apavorado, enquanto Vitório Lamberti contava mentiras para as câmeras. Patrícia Wells olhou para Vitório, que estava pálido. Meritíssimo, disse ela fracamente. Isso é especulação. Não há provas de que as ações do Sr. Lamberti tenham causado a morte desse homem. Isabela tirou outro documento. Esta é uma declaração do chefe dos bombeiros, Robert Hansen. Ele estava lá naquele dia. Ele escreveu em seu diário pessoal, e eu cito: resgate da vítima do quarto andar atrasado por problemas de controle de multidão na entrada principal. Se tivéssemos chegado até ele 5 minutos antes, ele poderia ter sobrevivido. Ela olhou para Vitório. 5 minutos. Era tudo o que seria necessário. Mas esses 5 minutos foram gastos lidando com seu resgate encenado. Vitório finalmente falou com a voz tensa. Isso não é culpa minha. Eu não sabia que outra pessoa estava presa. Exatamente, disse Isabela. Você não sabia. Você não se importou. Você estava ocupado demais tentando parecer bem para pensar em quem mais poderia precisar de ajuda. O juiz Rick inclinou-se para a frente. Senhorita Moreto, você tem provas que liguem isso às acusações atuais contra sua mãe? Isabela assentiu. Sim, meritíssimo. Porque minha mãe testemunhou isso. Ela viu Vitório e Marcus Chen coordenando sua história. Ela os ouviu rindo sobre como era fácil enganar a todos. E quando ela tentou denunciar, foi ameaçada. Ela tirou uma carta, escrita à mão, datada de 11 anos atrás. Esta é uma carta que minha mãe enviou ao departamento de polícia. Ela detalhou tudo o que viu, tudo o que ouviu. Ela implorou para que investigassem. E o que aconteceu? Patrícia perguntou. Nada, Isabela respondeu. Absolutamente nada. Porque naquela época, Vitório Lamberti já era uma estrela política. Ninguém queria se meter com ele. E minha mãe, uma faxineira sem poder, foi descartada como uma mentirosa em busca de atenção. Lucia agora chorava silenciosamente em seu assento. Então ela ficou calada, continuou Isabela. Por anos, ela manteve a cabeça baixa, continuou trabalhando. Até 6 meses atrás, quando a campanha de Vitório para governador começou a esquentar. Quando os repórteres começaram a investigar seu passado. Quando as pessoas começaram a fazer perguntas. Ela se virou para encarar Vitório diretamente. Foi aí que você ficou com medo. Foi aí que você percebeu que minha mãe era uma ponta solta. Alguém que poderia destruir tudo o que você construiu.
Então você decidiu silenciá-la permanentemente. Como? Patrícia perguntou. Incriminando-a por tentativa de homicídio? Isabela assentiu, fazendo-a parecer louca, perigosa, obcecada em destruí-lo, colocando-a na prisão, onde ninguém acreditaria em nada do que ela dissesse. Ela clicou em outro slide. Apareceram registros bancários, os mesmos de ontem, mostrando o pagamento ao motorista, mas também outros, pagamentos ao segurança que forneceu as imagens, pagamentos ao mecânico que examinou os freios. Você pagou a todos, disse Isabela. Construiu seu caso peça por peça. Certificou-se de que tudo apontasse para minha mãe. E você quase conseguiu se safar. Patricia Wells parecia genuinamente abalada agora. Meritíssimo, mesmo que tudo isso seja verdade, ainda não prova que a acusação de tentativa de homicídio seja falsa. Alguém cortou os freios. Você está certa, concordou Isabela. Alguém cortou, mas não foi minha mãe. Então, quem foi? Isabela pegou seu celular. Ela o conectou ao monitor do tribunal. Um vídeo começou a ser reproduzido. Imagens de segurança de um ângulo diferente daquele que a acusação havia mostrado. Essas imagens, explicou Isabela, foram tiradas de uma câmera que a acusação optou por não incluir. Elas mostram o estacionamento do lado leste. O vídeo foi reproduzido. Uma figura se aproximou do carro. Alta, musculosa, vestindo um uniforme de manutenção. Essa não é sua mãe, disse Patrícia. Não, concordou Isabela. Não é. Mas observe atentamente a data e a hora. A data e a hora mostravam 9h45. A filmagem da acusação, continuou Isabela, mostrava alguém perto do carro às 9h30. Mas esta filmagem mostra o crime real acontecendo 15 minutos depois. O que significa que a pessoa no vídeo da acusação não estava cortando os cabos de freio. Então quem é essa pessoa? Perguntou o juiz Ritchie, apontando para a figura na tela. Isabela congelou o quadro, aprimorou a imagem. O rosto do homem ficou mais nítido, reconhecível. Aquele, disse Isabela, é Thomas Brennan. Ele trabalha para uma empresa de segurança privada que Vittorio Lamberti usa há anos. Ele foi contratado para cortar os cabos de freio e fazer parecer que minha mãe fez isso. Vittorio levantou-se de um salto. Isso é absurdo. Você está inventando coisas. Sente-se, ordenou o juiz Ritchie. Sua voz era gélida. Isabela virou-se para o juiz. Meritíssimo, tenho os registros de emprego de Thomas Brennan. Tenho transferências bancárias que mostram pagamentos do fundo de campanha de Vittorio para a empresa de segurança. Tenho registros telefônicos que mostram várias ligações entre Vittorio e Thomas nos dias anteriores ao incidente. Ela colocou documento após documento na mesa de provas. Um rastro de papéis que conectava tudo. Isso foi planejado, disse Isabela, meticulosamente, cuidadosamente. Vittorio precisava silenciar minha mãe. Ele precisava desacreditá-la. Então, ele criou um crime que não o prejudicava de fato. Certificou-se de que os cabos de freio fossem cortados de forma que fossem descobertos antes que ele dirigisse o carro e incriminou minha mãe por isso. Patricia Wells olhou para seu cliente. Vittorio agora estava suando. Seu cabelo perfeitamente penteado parecia de repente menos perfeito. Seu terno caro não conseguia esconder o pânico em seus olhos. Meritíssimo, disse Patrícia com cuidado. Preciso conversar com meu cliente. O juiz Rick acenou com a cabeça. 30 minutos de intervalo. Todos saíram, exceto Isabela e Lucia. Elas se sentaram juntas, sem falar. Lucia estendeu a mão e apertou a mão da filha. Você conseguiu, sussurrou Lucia. Você realmente conseguiu. Mas Isabela balançou a cabeça. Ainda não. Ele ainda tem mais uma carta para jogar. E quando ele jogar, precisamos estar Patricia Wells parecia sombria, resignada. Meritíssimo, ela começou. Meu cliente mantém sua inocência. No entanto, à luz das provas apresentadas, solicitamos a rejeição de todas as acusações contra Lucia Moretto. O tribunal explodiu. As pessoas falavam, gritavam, choravam. Lucia desabou na cadeira, soluçando de alívio. O juiz Ritchie bateu o martelo. Ordem. Ele olhou para Patrícia.
Com base em quê? Patrícia suspirou. Com base no fato de que a acusação não pode mais provar, além de qualquer dúvida razoável, que a senhora Moreto cometeu o crime. Isabela levantou-se lentamente. Meritíssimo, agradeço a moção. Mas ainda não terminei. O juiz ergueu as sobrancelhas. O que mais há? Isabela pegou sua pasta novamente. A pasta grossa, a que parecia ficar mais pesada cada vez que ela tocava. Meritíssimo, disse ela com cuidado. Ainda há mais uma coisa que este tribunal precisa saber. Sobre o dia 7 de novembro, há 12 anos. Sobre quem realmente morreu naquele dia. Vitório ficou rígido. Seu advogado agarrou seu braço. Senhorita Moreto, disse o juiz Ritt calmamente. As acusações contra sua mãe estão sendo retiradas. O que mais você quer? Quero a verdade, respondeu Isabela. Quero que Daniel Torres seja lembrado. Quero que sua família saiba que alguém se importa com o que aconteceu com ele. Ela clicou no controle remoto mais uma vez. Uma última fotografia apareceu. Um capacete de bombeiro, queimado, danificado, mas ainda reconhecível. Daniel Torres não era apenas um técnico de manutenção, disse Isabela. Ele era um bombeiro voluntário. Passava os fins de semana ajudando pessoas, salvando vidas, e morreu porque Vitório Lamberti era egoísta demais para pensar em alguém além de si mesmo. O juiz Ritt levantou-se. Todos podiam ver suas mãos tremendo levemente. Ele ficou olhando para a fotografia por um longo momento. Então olhou para Isabela. E algo passou entre eles. Algum tipo de reconhecimento. Senhorita Moreto, disse ele, com a voz tensa. Onde você conseguiu essa fotografia? Isabela olhou nos olhos dele. Nos arquivos do Corpo de Bombeiros. Passei meses vasculhando arquivos antigos, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar minha mãe. E encontrei isso, junto com outra coisa. Ela tirou mais um documento. Colocou-o na mesa do juiz. Encontrei uma carta, disse Isabela baixinho, escrita por Daniel Torres para sua família. Ele a enviou pelo correio um dia antes de morrer. Nela, ele falava sobre se inscrever na academia de polícia, sobre querer servir sua comunidade, sobre seus sonhos. O juiz Ritt pegou a carta com as mãos trêmulas. Ele a leu em silêncio. Quando terminou, olhou para Isabela com uma expressão que ninguém naquela sala do tribunal conseguia interpretar. Onde você encontrou isso? Ele perguntou novamente. Isabela inclinou a cabeça ligeiramente. Foi doada aos arquivos do tribunal há 3 anos, por alguém chamado Mateu Ritt. Sempre me perguntei por que um juiz doaria correspondência pessoal a um arquivo público, a menos que quisesse que alguém a encontrasse algum dia. A sala do tribunal estava tão silenciosa que era possível ouvir as pessoas respirando. O juiz Ritt colocou a carta cuidadosamente sobre a mesa. A sessão está encerrada, anunciou. Sua voz mal passava de um sussurro. Todas as acusações contra Lucia Moreto são retiradas. Ela está livre para ir embora. Vitório levantou-se, parecendo aliviado. Mas então o juiz continuou. No entanto, disse ele, estou encaminhando este caso ao Ministério Público para uma investigação completa sobre possível fraude, perjúrio e adulteração de provas. Vitório Lamberti, você está proibido de deixar o Estado enquanto a investigação estiver em andamento. O rosto de Vitório empalideceu. Seu advogado tentou contestar, mas o juiz levantou a mão. Ainda não terminei, disse o juiz Ritt. Ele olhou para Isabela. Andreia. Moreto, quero falar com você em minha sala. Agora. Isabela seguiu o juiz por uma porta atrás do banco. Lucia tentou segui-la, mas um oficial de justiça a impediu gentilmente. Tudo bem, mamãe. Isabela gritou. Volto já. A sala do juiz era menor do que Isabela esperava. Livros cobriam as paredes. Uma janela dava vista para a cidade. O juiz Ritt fechou a porta. Virou-se para ela. E naquele momento, Isabela viu algo em seus olhos. Algo que confirmava o que ela suspeitava há semanas. O que ela esperava, mas mal ousava acreditar. Você sabe quem eu sou, disse ele. Não era uma pergunta. Isabela assentiu lentamente. Acho que sim, mas preciso ter certeza.
O juiz caminhou até sua mesa, abriu uma gaveta, tirou uma fotografia. Ele a entregou a Isabela. Mostrava dois homens, irmãos claramente. Tinham os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Este é Daniel, disse o juiz Ritchie baixinho. Meu irmão. E este sou eu, há 20 anos, antes de mudar meu nome. Isabela olhou para a fotografia, depois para o juiz. Por que você mudou? Porque depois que Daniel morreu, ele respondeu. Eu não suportava ouvir o nome da nossa família associado àquela tragédia, àquela mentira. Então adotei o nome de solteira da minha mãe. Tornei-me alguém novo. Fiz faculdade de Direito. Tornei-me juiz. Passei 12 anos trabalhando neste sistema, esperando que algum dia tivesse a chance de corrigir as coisas. E então eu apareci, disse Isabela. E então você apareceu, ele concordou. Com o caso da sua mãe, com as provas que eu vinha tentando encontrar há mais de uma década. Com a coragem de se levantar naquele tribunal e exigir justiça. Ele sentou-se pesadamente na cadeira. Eu deveria ter me recusado a julgar o caso. No momento em que percebi do que se tratava, eu deveria ter me afastado. Mas não consegui. Eu precisava levar o caso adiante. Isabela colocou a fotografia cuidadosamente sobre a mesa. Você vai se meter em encrenca por causa disso? Provavelmente, ele admitiu. Quando as pessoas descobrirem, dirão que fui parcial, que manipulei o julgamento. Podem até me expulsar da ordem dos advogados. Então por quê? Por que arriscar tudo? Por quê? Disse o juiz Rick, olhando-a diretamente nos olhos. Algumas coisas são mais importantes do que a carreira. A justiça é uma delas. A verdade é outra. E Daniel merece ambas. Isabela sentiu as lágrimas brotarem, mas as conteve. O que vai acontecer agora? Agora, disse o juiz. Vamos terminar o que você começou. Amanhã vou convocar uma coletiva de imprensa. Vou contar a todos quem eu realmente sou. Vou explicar por que Vittorio Lamberti precisa enfrentar consequências reais. E vou garantir que a história de Daniel seja finalmente contada. Ele se levantou, caminhou até a janela. Mas antes de fazer isso, preciso saber uma coisa. Como você descobriu? Como você sabia que eu era irmão de Daniel? Isabela sorriu levemente. A carta nos arquivos estava endereçada a Mateo Torres, mas o formulário de doação estava assinado por Mateo Ritchie. O mesmo primeiro nome, sobrenome diferente. Isso me deixou curiosa. Então pesquisei. Encontrei registros antigos, fotografias. Por fim, juntei as peças. O juiz Ritchie virou-se para olhá-la. Você é notável, sabia? Não tem formação jurídica, não tem experiência. E mesmo assim, acabou de destruir uma carreira política e descobriu um encobrimento de 12 anos. Tudo isso enquanto defendia sua mãe. Isabela deu de ombros. Eu só queria salvar minha mãe. Todo o resto foi apenas o que precisava acontecer para fazer isso. O juiz voltou para sua mesa. Pegou um cartão, entregou-o a ela. Este é o meu número pessoal. Ligue-me amanhã, depois da coletiva de imprensa. Quero conversar com você sobre o seu futuro. Meu futuro? O juiz Ritchie sorriu. Alguém com suas habilidades não deveria estar organizando arquivos em um porão. Você deveria estar na faculdade de Direito. E conheço algumas pessoas que me devem favores. Pessoas que podem ajudar a fazer isso acontecer. Isabela olhou para o cartão em sua mão. Obrigada, meritíssimo. Me chame de Mateu, disse ele. Depois de amanhã, provavelmente não serei mais Vossa Excelência. Eles voltaram juntos para o tribunal. Lucia estava esperando, cercada por pessoas que a parabenizavam. Quando viu Isabela, correu em sua direção e a abraçou com tanta força que Isabela mal conseguia respirar. Vittorio tinha ido embora. Seu advogado tinha ido embora. Apenas alguns repórteres permaneceram, fazendo anotações e tirando fotos. Isabela e Lucia saíram juntas do tribunal, para a luz do sol brilhante. Pela primeira vez em meses, Lucia estava sorrindo. Sorria de verdade. Está realmente acabado? Lucia perguntou. Isabela olhou para trás, para o tribunal. Para o prédio onde passou 3 anos em um porão, organizando as histórias de outras pessoas, aprendendo, esperando,
preparando-se para este momento. Quase disse Isabela, mas ainda não totalmente, porque amanhã o juiz Matteo Ricci revelaria sua verdadeira identidade. Amanhã, Vittorio Lamberti enfrentaria a verdadeira justiça. Amanhã, Daniel Torres finalmente seria lembrado. Mas hoje à noite, Isabela e Lucia simplesmente foram para casa, para seu pequeno apartamento. Para sua lâmpada comprada em um brechó, para sua vida pequena e tranquila, e pela primeira vez em muito tempo, ambas dormiram pacificamente. A coletiva de imprensa estava marcada para as 10 da manhã. Às 9h30, os degraus do tribunal estavam lotados de repórteres, câmeras e microfones. Espalhou-se a notícia de que o juiz Matteo Ricci faria um grande anúncio sobre o caso Lamberti. Todos queriam estar lá. Isabela ficou na parte de trás da multidão com sua mãe. Elas se vestiram cuidadosamente naquela manhã. Lucy usava um vestido azul simples que Isabela havia comprado para ela anos atrás. Isabela usava o mesmo vestido do julgamento. De alguma forma, parecia certo, como um uniforme que ela tinha conquistado o direito de continuar usando. Ninguém as reconheceu ainda. Eram apenas mais 2 rostos na multidão. Exatamente às 10 horas, o juiz Ricci saiu do tribunal. Ele não estava usando sua toga. Apenas um terno simples. Ele parecia diferente, sem a autoridade do tribunal atrás dele. Mais humano, mais vulnerável. Ele se aproximou do microfone. A multidão se adiantou. Bom dia, ele começou. Sua voz estava firme, mas era possível perceber o peso por trás dela. Convidei vocês aqui hoje para fazer uma declaração que deveria ter feito há 12 anos. Uma declaração que provavelmente encerrará minha carreira como juiz. Mas é uma declaração que precisa ser feita. Os repórteres se inclinaram, sentindo que algo importante estava por vir. Meu nome é Matteo Ricci, ele continuou. Mas esse não é o nome com que nasci. Nasci Matteo Torres. E, há 12 anos, eu tinha um irmão chamado Daniel Torres. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns repórteres já estavam fazendo conexões. Em 7 de novembro, há 12 anos, Daniel morreu no incêndio do Riverside Apartment. Ele era um funcionário da manutenção, um bombeiro voluntário, um bom homem que passou a vida ajudando os outros. O juiz Ricci fez uma pausa. Recompôs-se. A versão oficial era que ele morreu porque o fogo se espalhou muito rapidamente, porque o prédio era antigo e mal conservado, porque às vezes, apesar dos melhores esforços de todos, pessoas morrem em incêndios. Ele olhou diretamente para as câmeras. Essa versão é uma mentira. A multidão explodiu em perguntas. O juiz Ricci levantou a mão. Daniel morreu porque a ajuda demorou a chegar. Porque os bombeiros que deveriam tê-lo resgatado estavam lidando com uma crise fabricada na entrada principal. Uma crise criada por um homem que queria parecer o herói para as câmeras. Ele pegou uma pasta, a mesma que Isabela havia mostrado no tribunal. Aquele homem era Vittorio Lamberti. E por 12 anos, ele construiu uma carreira política com base na mentira de que salvou a vida de alguém naquele dia. Na realidade, suas ações custaram a vida do meu irmão. Os repórteres agora gritavam, empurravam microfones para a frente, mas o juiz Ricci ainda não havia terminado. Tornei-me juiz porque acreditava no sistema, acreditava que a verdade e a justiça acabariam prevalecendo. Mas também me tornei juiz porque queria estar em posição. E lembrou-me por que é que me tornei juiz. Isabela sentiu a mãe apertar-lhe a mão. Anuncio hoje que me vou demitir do cargo, disse o juiz Ricci. Reconheço que o meu envolvimento neste caso foi inadequado. Eu deveria ter-me recusado a julgar o caso. Permiti que minha história pessoal influenciasse minhas decisões judiciais. Ele colocou a pasta sobre a mesa. Mas não me arrependo, nem por um segundo. Porque às vezes a lei não é suficiente. Às vezes, você precisa de pessoas que estejam dispostas a arriscar tudo pelo que é certo. E aquela jovem me mostrou que coragem não tem a ver com poder ou posição. Tem a ver com levantar-se mesmo quando se tem todos os motivos para se sentar. A coletiva de imprensa se transformou em caos. Os repórteres avançaram com perguntas. As câmaras dispararam. Mas o juiz Ricci, agora ex-juiz Ricci,
Simplesmente voltou para dentro. Isabela e Lucia tentaram escapar, mas os repórteres as reconheceram. Microfones apareceram na frente delas. Perguntas vieram de todas as direções. Senhorita Moreto, o que você acha da revelação do juiz? Você sabia que ele era irmão de Daniel Torres? O que você vai fazer agora? Isabela levantou a mão. A multidão se acalmou um pouco. Tenho uma declaração a fazer, disse ela. Sua voz era clara, forte. Minha mãe é inocente. Ela foi incriminada por um homem poderoso que queria silenciá-la. As provas comprovaram isso. A conexão pessoal do juiz Ritt com o caso não muda os fatos. A justiça foi feita. Isso é tudo o que importa. Ela pegou a mão da mãe e elas se afastaram. A multidão abriu caminho para elas. Mas isso não foi o fim. Não exatamente. 3 dias depois, Isabela recebeu um telefonema. O número estava bloqueado, mas ela atendeu mesmo assim. Senhorita Moreto? Perguntou uma voz feminina. Sim? Aqui é a promotora Catherine Hammond. Gostaria de me encontrar com você. Hoje, se possível. Isabela concordou. 2 horas depois, ela estava sentada em um escritório do governo que cheirava a café e arquivos antigos. Catherine Hammond era uma mulher na casa dos 50, com olhos perspicazes e um comportamento pragmático. Analisei suas provas contra Vittorio Lamberti, disse Catherine sem preâmbulos. São substanciais, convincente, e levantam questões sobre vários outros casos, aos quais ele esteve ligado ao longo dos anos. Ela tirou um arquivo grosso. Estamos montando um caso contra ele. Fraude, manipulação de testemunhas, conspiração, possivelmente homicídio culposo em conexão com a morte de Daniel Torres. Mas precisamos de testemunhas, pessoas dispostas a testemunhar. Minha mãe vai testemunhar, disse Isabela imediatamente. Eu sei, respondeu Catherine, mas eu não estava falando sobre sua mãe. Eu estava falando sobre você. Isabela piscou. Eu? Você descobriu evidências que investigadores treinados não viram. Você conectou pontos que ninguém mais viu. E fez isso enquanto defendia sua mãe contra o sistema jurídico que estava ativamente trabalhando contra você. Quer reconhecimento básico de padrões? Repetiu Catherine com um leve sorriso. A maioria dos contadores forenses passa anos aprendendo o que você fez instintivamente. Ela pegou outra pasta. Quero lhe oferecer um emprego como consultora na investigação Lamberti. Você trabalharia com nossa equipe. Nos ajudaria a rastrear conexões financeiras, encontrar evidências, construir o caso. Isabela olhou para ela. Um emprego? Um cargo remunerado, confirmou Catherine. Não é uma fortuna. Um salário do governo, mas o suficiente para sustentar você e sua mãe enquanto decide o que fazer a seguir. Isabela não sabia o que dizer. 3 dias atrás, ela era uma arquivista enfrentando o julgamento impossível. Agora, a promotora estava lhe oferecendo um emprego. Preciso pensar sobre isso, disse Isabela. Catherine assentiu. Leve o tempo que precisar, mas não muito tempo. Lamberti tem os melhores, eles já estão trabalhando para fazer isso desaparecer. Precisamos agir rápido. Isabela saiu do escritório atordoada. Ela caminhou pelas ruas da cidade sem realmente ver para onde estava indo. Sua mente estava girando. Ela se viu no tribunal, o mesmo prédio onde passou 3 anos no porão, onde aprendeu a ler documentos jurídicos, onde silenciosamente coletou pedaços da verdade que ninguém mais queria encontrar. Ela entrou, desceu as escadas, foi até o departamento de registros. Maria, a arquivista-chefe, levantou os olhos da mesa e sorriu. Isabela, ouvi o que você fez. Todo o prédio está falando sobre isso. Isabela sorriu de volta sem muita força. Posso ver o porão, mais uma vez? Maria lhe entregou uma chave. Claro, leve o tempo que precisar. Isabela desceu mais um lance de escadas. Abriu a porta pesada. Entrou na sala onde havia passado tantas horas. Fileiras de armários de arquivo. Caixas empilhadas até o teto. O cheiro de papel velho e poeira. A pequena mesa no canto onde ela costumava sentar e ler os arquivos dos casos durante o intervalo do almoço. Essa sala tinha sido sua educação, sua faculdade de direito.
Seu campo de treinamento. Ela passou a mão pelos armários de arquivo. Lembrou-se dos casos que havia lido, dos padrões que havia percebido, das injustiças que havia documentado, e percebeu algo. Não se tratava mais apenas de sua mãe. Não se tratava apenas de Daniel Torres. Tratava-se de todas as pessoas que já haviam sido descartadas por serem pobres. Todas as testemunhas que haviam sido ignoradas por serem impotentes. Todas as verdades que haviam sido enterradas porque alguém com dinheiro decidiu que eram inconvenientes. Ela pegou seu telefone, ligou para Catherine Hammond. Vou aceitar o trabalho, disse Isabella. Quando começo? Na segunda-feira, respondeu Catherine. Ela parecia satisfeita. Às 9 da manhã, traga seus cadernos. Quero ver tudo o que você tem. Isabella desligou. Olhou ao redor do porão mais uma vez. Então ela voltou para o andar de cima, para a luz. Lucia estava esperando em casa. Isabella contou a ela sobre a oferta de emprego, sobre a investigação, sobre tudo. Lucia chorou, mas dessa vez eram lágrimas de orgulho. Minha filha brilhante, ela sussurrou. Sempre soube que você era especial, mesmo quando era pequena. A maneira como você percebia as coisas, lembrava-se das coisas. Sabia que um dia você faria algo importante. Isabella abraçou a mãe. Mamãe, só fiz o que você me ensinou. Você sempre disse que a verdade importa, mesmo quando ninguém quer ouvi-la. Especialmente quando ninguém quer ouvi-la, corrigiu Lúcia. Naquele fim de semana, Isabella recebeu outra ligação, desta vez de Matteo Ricci. Eles se encontraram em um pequeno café no centro da cidade. Matteo parecia diferente em roupas civis, mais leve de alguma forma, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Como você está? Isabella perguntou. Livre, ele respondeu. Pela primeira vez em 12 anos, me sinto livre. Renunciar foi a coisa certa a fazer. O que você vai fazer agora? Matteo sorriu. Vou fazer algo que deveria ter feito há anos. Vou escrever um livro sobre Daniel, sobre o que realmente aconteceu, sobre como o sistema falhou com ele. Ele tomou um gole de café, e vou garantir que a filha dele saiba quem seu pai realmente era. Ela tinha apenas 2 anos quando ele morreu. Ela não se lembra dele, mas ela merece saber. Isabella assentiu. Isso é lindo. Matteo olhou para ela com seriedade. Também quero ajudá-la com a faculdade de Direito, se você estiver interessada. Conversei com alguns colegas. Podemos conseguir uma bolsa de estudos. Mensalidade integral. Você começaria no próximo outono. Isabella se sentiu emocionada. Não sei o que dizer. Diga que vai pensar sobre isso, sugeriu Matteo. Você tem tempo, não há pressa. Eles conversaram por mais 1 hora, sobre o caso, sobre justiça, sobre o que significa lutar pela verdade quando o mundo inteiro parece estar contra você. Enquanto Isabella caminhava para casa, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança real. Não apenas para si mesma, mas para sua mãe, para pessoas como elas. 2 meses depois, Vittorio Lamberti foi indiciado por 14 acusações diferentes. As provas que Isabella havia reunido, combinadas com o depoimento de testemunhas que finalmente se sentiram seguras para se apresentar, construíram um caso irrefutável. Seu julgamento foi marcado para 6 meses depois. E dessa vez ele enfrentaria consequências reais. A mídia chamou de julgamento da década. A queda de uma estrela política. Um escândalo de corrupção que atingiu os mais altos níveis do governo estadual. Mas para Isabella era mais simples do que isso. Era a justiça. Finalmente. Seu novo emprego no escritório do promotor público passava os dias rastreando registros financeiros, encontrando conexões, construindo casos. Ela era boa nisso. Muito boa. Catherine Hammond disse a ela que tinha um dom, um instinto para encontrar a verdade em lugares que outras pessoas ignoravam. Isabella trabalhou no caso Lamberti, mas também em outros. Casos envolvendo fraude, desvio de dinheiro, corrupção. Ela ajudou a expor outros 3 políticos que estavam usando seus cargos para ganho pessoal. Sua reputação cresceu.
As pessoas começaram a chamá-la de descobridora da verdade, a mulher que podia descobrir qualquer coisa. Mas Isabela não se importava com reputação. Ela se importava com as pessoas que ajudava. As famílias que obtiveram justiça porque ela encontrou as provas que ninguém mais conseguia encontrar. Lúcia começou a trabalhar como voluntária em um centro comunitário, ensinando outras mulheres imigrantes sobre seus direitos, ajudando-as a navegar por sistemas que pareciam projetados para confundir e intimidar. Mãe e filha, trabalhando juntas para tornar seu canto do mundo um pouco mais justo. 6 meses se passaram rapidamente. O julgamento de Vittorio Lamberti começou em uma fria manhã de segunda-feira em novembro, exatamente 12 anos após a morte de Daniel Torres. Isabela sentou-se na galeria, desta vez não como testemunha, apenas como observadora. Ela havia feito sua parte, agora cabia ao sistema judiciário. O julgamento durou 3 semanas. As provas eram contundentes. Registros financeiros, depoimentos de testemunhas, imagens de vídeo. Tudo o que Isabela havia encontrado e muito mais. O júri deliberou por 6 horas. Culpado em todas as acusações, Vittorio Lamberti, o homem que construíra um império baseado em mentiras, passaria os próximos 25 anos na prisão. Quando o veredicto foi lido, Isabela não sentiu triunfo. Sentiu tristeza. Tristeza por Daniel Torres, que nunca conseguiu ver a justiça ser feita. Tristeza por todos os anos que foram desperdiçados. Tristeza pelo tempo que levou para que a verdade fosse importante. Mas ela também sentiu outra coisa: determinação. Porque este era apenas um caso, um político corrupto. Havia muitos outros. Muitas outras pessoas que precisavam de alguém para lutar por elas. Após o julgamento, Matteo Ricci organizou uma cerimônia em memória de Daniel Torres. Ela foi realizada no local onde ficava o complexo de apartamentos Riverside. Agora um pequeno parque, árvores, bancos e um playground onde crianças brincavam. Cerca de 50 pessoas compareceram. A filha de Daniel, agora com 14 anos, sua mãe idosa, ex-colegas de trabalho, amigos, e Isabela com Lucia ao seu lado. Matteo falou sobre seu irmão, sobre o tipo de homem que ele era, sobre como ele morreu tentando ajudar os outros, sobre como sua memória havia sido roubada por mentiras, mas agora era recuperada pela verdade. Ele revelou uma pequena placa, em memória de Daniel Torres, herói, irmão, amigo. Ele morreu fazendo o que amava, ajudando os outros. Após a cerimônia, a filha de Daniel se aproximou de Isabela. Ela era alta, com os olhos do pai. Obrigada, disse ela simplesmente, por garantir que as pessoas saibam quem meu pai realmente era. Isabela a abraçou. Seu pai ficaria orgulhoso de você. Matteo me disse que você vai estudar direito, disse a garota. Isso é incrível. Isabela sorriu. Estou no próximo outono. É assustador, mas acho que é o que devo fazer. A menina sentiu. Posso perguntar uma coisa? Como você conseguiu? Como você conseguiu se manter firme naquele tribunal quando todos estavam contra você? Isabela pensou sobre isso. Honestamente, eu estava apavorada o tempo todo, mas fiquei pensando na minha mãe, em como ela trabalhou a vida inteira para me dar um futuro melhor. E eu não podia deixá-la ir para a prisão por algo que ela não fez. Então parei de pensar no medo e comecei a pensar no que precisava ser feito. Ela olhou para a placa. E pensei no seu pai. Em como ele morreu porque alguém colocou o ego acima da vida de outra pessoa. Isso me deixou com raiva. E às vezes, a raiva certa, é exatamente o que você precisa para encontrar coragem. A menina sorriu. Acho que meu pai teria gostado de você. Gostaria de ter conhecido ele. Respondeu Isabela. À medida que o sol se punha, as pessoas começaram a ir embora. Isabela e Lucia caminharam juntas para casa, pelas ruas que agora pareciam mais seguras, mais leves. Naquela noite, Isabela abriu sua carta de aceitação na Faculdade de Direito pela 10ª vez. Ela ainda não conseguia acreditar que era real. Bolsa integral. Programa de ponta. Começando no próximo outono. Lucia olhou por cima do ombro. Minha filha, a advogada.
Quem diria? Você diria, disse Isabela. Você sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesma. Lucia beijou a testa da filha. É isso que as mães fazem. 6 meses depois, Isabela começou a faculdade de Direito. Foi difícil. Mais difícil do que qualquer coisa que ela já tivesse feito. As leituras eram intermináveis. A competição era acirrada. Muitos de seus colegas de classe vinham de famílias ricas, programas de graduação de prestígio, vidas privilegiadas que Isabela mal podia imaginar. Mas Isabela tinha algo que eles não tinham. Ela passou 3 anos no porão de um tribunal, aprendendo sozinha sobre direito, porque não tinha outra escolha. Ela teve em um tribunal e derrotou um dos homens mais poderosos do estado com nada além da verdade e da determinação. Comparado a isso, a faculdade de Direito era apenas trabalho árduo. E trabalho árduo, Isabela sabia fazer. Ela se destacou, foi a melhor da turma em processo penal. Obteve as notas mais altas em provas. Os professores notaram. Durante o 2º ano, ela estagiou no escritório do promotor público. Catherine Hammond se tornou sua mentora. Ensinou-lhe como construir casos que se sustentassem em tribunal, como encontrar testemunhas, como apresentar provas de forma que os júris pudessem entender. Isabela também continuou trabalhando com Matteo Ricci, que havia criado uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar famílias de vítimas a buscar justiça em casos arquivados. Casos que haviam sido esquecidos, arquivados, enterrados. Juntos, eles reabriram 17 casos em 3 anos. Encontraram novas provas em 11 deles. Conseguiram condenações em 7. As pessoas começaram a chamá-los de Brigada da Verdade. A equipe que nunca desistia. Lucia continuou seu trabalho voluntário. Ela se tornou uma voz para as mulheres imigrantes em sua comunidade. Ajudou dezenas de famílias a navegar pelos sistemas jurídicos, lutar contra ordens de deportação, escapar de situações de abuso. Mãe e filha, cada uma lutando à sua maneira pela justiça. 3 anos depois de entrar na faculdade de Direito, Isabela recebeu uma carta. Era da Ordem dos Advogados do Estado. Eles queriam publicar sua história em sua revista mensal. A mulher que defendeu sua mãe, expôs a corrupção e mudou sua vida. Isabela quase jogou a carta fora. Ela não gostava de atenção. Não queria ser famosa. Mas então ela pensou em todas as pessoas que poderiam ler aquela história. Pessoas que se sentiam impotentes. Pessoas que achavam que o sistema era grande demais, corrupto demais, impossível de combater. Talvez sua história pudesse lhes dar esperança. Talvez pudesse mostrar a elas que uma pessoa, mesmo alguém sem dinheiro, poder ou conexões, ainda poderia fazer a diferença. Então, ela concordou com a entrevista. O artigo foi publicado 6 meses depois. Ele foi divulgado pela mídia nacional. De repente, Isabela começou a receber ligações de programas de notícias, podcasts e outras faculdades de direito querendo que ela falasse. Ela recusou a maioria delas, mas aceitou falar em centros comunitários, em escolas de ensino médio em bairros pobres, em organizações que ajudavam imigrantes e famílias de baixa renda. Ela contou sua história não para se gabar, mas para inspirar, para mostrar às pessoas que o sistema poderia funcionar se você estivesse disposto a lutar por ele, que a verdade importava, que a justiça era possível. Depois da faculdade de Direito, Isabela teve várias ofertas de emprego. Grandes escritórios de advocacia ofereceram salários de 6 dígitos, cargos de prestígio com escritórios de canto e contas de despesas. Ela recusou todas elas. Em vez disso, ela foi trabalhar para a organização sem fins lucrativos de Matteo Ricci, como investigadora-chefe e advogada. O salário era uma fração do que ela poderia ganhar em outro lugar, mas o trabalho era importante. Nos 5 anos seguintes, Isabela e sua equipe ajudaram a reverter 12 condenações injustas. Exporam 5 funcionários corruptos. Recuperaram milhões de dólares em fundos roubados, que foram devolvidos às vítimas. Ela ficou conhecida como alguém que não podia ser comprada, não podia ser intimidada, não podia ser parada quando acreditava que algo estava errado.
Os advogados de defesa odiavam enfrentá-la no tribunal, porque ela não tinha apenas a lei a seu favor. Ela tinha a verdade e a apresentava com uma clareza e paixão que os júris não podiam ignorar. Mas Isabela nunca esqueceu de onde veio. Ela ainda morava em um apartamento modesto, ainda usava roupas simples, ainda se lembrava de como era ser invisível, impotente, ignorada. E essa memória alimentava tudo o que ela fazia. No 10º aniversário do julgamento de sua mãe, Isabela e Lucia voltaram ao tribunal. Elas ficaram na escadaria onde tudo havia mudado. Há uma década. Ficamos aqui apavoradas, disse Lucia. Achei que minha vida tinha acabado. Achei que passaria o resto dos meus dias na prisão por algo que não fiz. Mas você me salvou. Ela se virou para Isabela. Minha filha corajosa e brilhante me salvou. Isabela balançou a cabeça. Nós salvamos uma outra, mamãe. Você me ensinou o que era a verdade, o que era a integridade. Eu apenas apliquei as lições que você passou a vida inteira me ensinando. Elas entraram. Passaram pelos corredores onde Isabela costumava empurrar um carrinho de limpeza. Passaram pela sala do tribunal, onde ela enfrentou Vittorio Lamberti. Desceram as escadas, até o porão, até a sala de registros. Tudo parecia igual. Fileiras de armários de arquivo, caixas empilhadas, o cheiro de papel velho e possibilidades. Uma jovem estava sentada à mesa no canto. Ela olhou para cima quando Isabela e Lucia entraram. Posso ajudá-las? Perguntou a jovem. Isabela sorriu. Eu trabalhava aqui. Só queria ver tudo novamente. A jovem se levantou. Espere. Você é Isabela Moreto? A advogada? Isabela assentiu. Meu Deus, suspirou a jovem. Você é minha heroína. Estou estudando para o LSAT. Quero ser advogada por sua causa. Porque você provou que não precisa de dinheiro ou conexões. Você só precisa se importar o suficiente para lutar. Isabela sentiu as lágrimas brotarem, mas as conteve. Qual é o seu nome? Sara, respondeu a jovem. Sara Kim. Isabela caminhou até a mesa, pegou um cartão de visita. Ligue para mim quando entrar na faculdade de Direito, Sara. Vou ajudar no que puder. Sara pegou o cartão como se fosse feito de ouro. Obrigada. Muito obrigada. Enquanto Isabela e Lucia subiam as escadas, Lucia apertou a mão da filha. Você está mudando vidas, ela sussurrou. Assim como Daniel Torres fez. Assim como todos que escolhem a verdade em vez do conforto. Isabela olhou para a porta do porão mais uma vez. Aquela sala tinha sido sua sala de aula, seu campo de treinamento, o lugar onde ela aprendeu que conhecimento é poder, mas somente se você tiver coragem de usá-lo. Elas saíram para a luz do sol brilhante. A cidade se espalhava diante delas, cheia de pessoas que precisavam de ajuda, cheia de injustiças que precisavam ser corrigidas, cheia de verdades que precisavam ser ditas. E Isabela Moreto, a menina que antes organizava arquivos em um porão. A jovem que enfrentou sozinha um tribunal contra todas as adversidades, a advogada que não podia ser comprada, intimidada ou detida, sorriu, porque o trabalho estava apenas começando, e ela estava pronta. 10 anos depois de defender sua mãe, Isabela Moreto se tornou exatamente o que o sistema judiciário precisava. Não apenas uma advogada, mas uma guerreira pela verdade. Uma voz para os que não têm voz. Um lembrete de que uma pessoa armada com coragem e determinação pode mudar tudo. Lucia olhou para a filha com um orgulho tão intenso que parecia algo físico. Isso, pensou ela, é o que é o amor. Não apenas proteger seu filho, mas vê-lo se tornar alguém que protege os outros. Elas caminharam juntas para casa, mãe e filha. 2 mulheres que enfrentaram o pior que o mundo poderia lhes oferecer e saíram mais fortes. E em algum lugar, em um pequeno parque onde crianças brincavam, uma placa lembrava Daniel Torres, o herói que morreu cedo demais, o irmão que nunca foi esquecido, a faísca que acendeu o fogo que Isabela Moreto carregava todos os dias, porque isso é o que é justiça. Não apenas punir os culpados, mas lembrar os inocentes, honrar aqueles que não podem falar por si mesmos e garantir que suas histórias, suas verdades, suas vidas importem. Isabela Moreto fez com que elas importassem.
e ela estava apenas começando. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar aqui. Vejo você na próxima história emocionante.